cantor Leonardo é visto na Serrinha, um torcedor já declarado do Goiás, inclusive presenteado pelo clube neste último jogo contra a Jataiense. E é claro, né, o torcedor do Goiás vendo um clube que precisa de um investidor, acho que é um caminho natural para o Goiás, se não virar SAF, a tendência é se tornar um clube da Série B mesmo, do Campeonato Brasileiro, a fazer uma comparação com aquilo que os clubes que já são SAFs no Brasil hoje têm de capacidade financeira e também olhando um outro cenário. A possibilidade de uma SAF com cantores sertanejos. Eu quero trazer aqui, por exemplo, o patrimônio que tem o Leonardo. Será que é o suficiente para um investimento em uma SAF? Também até mesmo o Gustavo Lima, que já tem uma parceria com um clube do interior do Paraná. Será que compensa, olhando também para eles financeiramente falando, as SAFs já fechadas aqui no futebol brasileiro? E se compensa também para o Goiás, onde já houve uma consulta no ano passado, um interesse por aproximadamente R$ 1 bilhão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, prosearmos um pouco mais a respeito desse assunto, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira também a Bueno Tênis Club para você começar um novo esporte nesta temporada de 2025, seja ele tênis ou beach tênis, o pickleball também você encontra na Bueno Tênis Club, localizado na Avenida T15, mais informações logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para ainda repercutir esta última partida entre Goiás e Jataiense na Serrinha, onde o cantor Leonardo esteve presente na vitória do Goiás por 1-0, inclusive foi presenteado pela diretoria esmeraldina, uma bela atitude, eu considero sim algo importante, até porque é um cantor ilustre, ok? Pode não ser um torcedor como eu ou você, que assiste todos os jogos, que frequenta o estádio regularmente, mas é talvez uma das pessoas mais importantes no cenário hoje do futebol do Brasil, né, de maneira geral, seja ele cantor, artista, jogador e muito mais. E claro, representando também o nome de Goiás pelo mundo afora. Leonardo, que também já esteve em outros momentos, o Amado Batista também, que esteve na Serrinha, no último jogo do Goiás contra o Craque também, alguns dos cantores famosos que torcem para o Goiás completando esta lista. E claro, o torcedor vendo um cara como o Leonardo, com um patrimônio gigantesco, e o Goiás precisando se tornar uma SAF, é o caminho natural, até mesmo um torcedor aqui comentando, ó, Leonardo, compra a SAF do Goiás, pagar a reforma completa da Serrinha e pôr o nome de Arena Cabaré. A sugestão aí do torcedor. Enfim, olha, é uma possibilidade que eu coloco sim como muito importante para o Goiás, para o Vila, para o Atlético, para o Anápolis, para a Aparecidense, para o Rio Verde, para a Jataiense, uma possibilidade de SAFs com a participação dos sertanejos. Por que eu digo isso? Além do estado de Goiás ter muitas empresas grandes, se a gente pegar aqui a lista das maiores empresas de Goiás, você vai encontrar sim empresas muito importantes lá no cenário goiano. Só que essas empresas elas sumiram do futebol nos últimos anos. A Goiás, por exemplo, ficou muito tempo sem ter o patrocínio do Arroz Cristal, por exemplo. Outras que são grandes que não patrocinam o Goiás mais, como já foi a Neoquímica, as empresas de Anápolis também no ramo farmacêutico, a Sinhá também acho que tem a sede em Itumbiara, enfim, algumas empresas, a JBS também nunca patrocinou o futebol, que não aparecem mais no futebol, né? E é diferente de outros estados, como principalmente na região sul e nordeste do país, onde muitas empresas das maiores dos seus estados, elas são quase que unanimidade dentro das principais camisas dos seus principais clubes também. E outra questão, são cantores que moram aqui em Goiânia e que têm uma identificação com o público, além, claro, de um patrimônio grande. Aqui, neste site, né, o site patrimônios dos famosos.com, coloca o Leonardo com uma fortuna de mais ou menos 200 milhões de reais. Eu vi outros também estimando algo na faixa de 100 milhões. Para mim, tá, eu tenho quase certeza que o Leonardo tem mais dinheiro do que isso. Até porque esses 200 milhões deve ser aquilo que conseguem rastrear, né? Aquilo que está, por exemplo, em território brasileiro. E é claro, uma pessoa que tem uma fortuna aí acima de 15, 20 milhões de reais, seria bobo, né, deixar somente aqui no Brasil ou tudo registrado apenas no seu nome. Então não é tão simples assim. Com certeza o Leonardo tem uma fortuna muito maior do que essa. Outros também, coloca, por exemplo, alguns cantores que também residem aqui em Goiânia, como por exemplo o Gustavo Lima, com R$ 1 bilhão. A Marília Mendonça também, que infelizmente faleceu ainda lá em 2020, né, 2021, com a fortuna naquela época de mais ou menos hoje, né, de 25, 30 milhões de reais.
Outros cantores também, o Zezé de Camargo e Luciano, 200 milhões, o Leonardo nessa mesma quantia, o Michel Teló, que acho que é do Mato Grosso do Sul, né? 350 milhões de reais. Então, para mim, claro, não tem como o Michel Teló ter mais dinheiro do que o Leonardo, considerando a magnitude da carreira e também pelos anos, né? São muito mais anos, são muito mais negócios. E não necessariamente o Leonardo tinha que ser o CEO do Goiás ou o cara para contratar jogadores, não é isso. Apenas entrar com investimento. Vai depender muito da quantia, tá? Eu não acho que cantores ou até mesmo artistas, enfim, irão investir em clubes do tamanho do Goiás. Por que eu digo isso? A pressão ela é muito grande e o investimento também ele tem que ser considerado. Eu até peguei aqui do valor do Gustavo Lima, ó, no Paranavaí, clube do interior do Paraná, firmou um investimento anual de 10 milhões de reais no clube. Claro que é muito mais fácil você investir, por exemplo, 10 milhões do que comprar uma SAF como a do Goiás de 1 bilhão de reais. Mas, até mesmo, pensando em uma SAF fracionada, enfim, uma possibilidade de ter sertanejos, eu não descarto isso. Acho que é o caminho que o Goiás, o Vila, o Atlético, os clubes do interior do estado precisam procurar, porque, volto a dizer, são pessoas, são personagens e empresas que têm uma identificação com o estado, que moram aqui, que muitas das vezes também são torcedores do clube. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, e esta presença aí do Leonardo, sem sombra de dúvidas, colocando, né, um quê de esperança no torcedor, mas eu vejo que o caminho da SAF, até quero conversar com vocês agora nesse vídeo, é algo indispensável para o Goiás se quiser voltar a ser um clube importante. O link da Bueno Tênis Club você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, localizado na Avenida T15 no setor Bueno, tanto o WhatsApp quanto o Instagram logo aqui abaixo, tá bom? Só para a gente finalizar em relação a essa questão de SAFs, né? Aqui no futebol goiano, ainda com os grandes não se transformando em SAF, o Atlético também tem encaminhamento, o Vila, o Goiás, mas nenhum até agora com investidor por trás. As SAFs no futebol goiano são o Centro-Oeste e também o Grêmio Anápolis, essa já mais antiga. Por que eu vejo que o caminho para o Goiás agora é se transformar em uma SAF? O Goiás voltando para a Série A, até tenho que refletir um pouquinho mais sobre isso para ter uma opinião 100% formada, o Goiás não vai conseguir mais competir com os clubes da primeira divisão. Por que eu estou enxergando isso? Não na questão financeira, o Goiás tem dinheiro, só que o Goiás não tem aquele pensamento de investir em contratações. Enquanto a gente vê, por exemplo, o Sport fazendo um elenco para a Série A de quase 40 milhões de reais, contratações somente agora, nesse mês de janeiro, com parcerias com alguns grupos de investidores, ainda não é uma SAF, mas tem nessas parcerias. O Vitória, propondo o salário de quase 1 milhão de reais para alguns atletas. Você pode até pensar, mas esses clubes estão irresponsáveis. Em parte, porque se você não faz uma folha salarial de pelo menos 7, 8 milhões de reais na Série A, você vai cair feio. Então, assim, o Goiás ele não tem essa coragem ainda. E também a questão de dinheiro. O Goiás não tem condição, o Goiás, o Criciúma, o Atlético, o Cuiabá, o Juventude, o Coritiba sem SAF, de contratar um jogador de 20 milhões de reais. Não tem jeito, tá? Então eu vejo que esses dois cenários, um pensamento que o Goiás ainda não tem, essa questão de fazer um investimento pesado no futebol, e uma condição financeira também que é muito diferente das demais equipes, tá? Algumas SAFs já aqui negociadas no Brasil, o Bahia por mais ou menos 1 bilhão de reais, o Botafogo 700 milhões de reais naquela época, um investimento em mais ou menos 4 anos, o Cruzeiro também um investimento de 4 anos por 400 milhões, Coritiba 1 bilhão e 100 milhões de reais em 10 temporadas, o Cuiabá o valor não revelado, o Vasco 700 milhões, mas esse investimento é em 3 temporadas também, tá bom? Pode deixar a sua opinião, acho que o Goiás não deveria nem sequer pensar numa possibilidade de SAF por menos de 1 bilhão e meio de reais em no máximo 10 anos, tá? Isso considerando um investimento, por exemplo, na Serrinha, uma reforma também no CT, para dar uma melhorada, enfim, sempre tem coisas para evoluir, e também na questão de investimento no futebol, onde é muito importante. Houve esse interesse de um grupo austríaco que topava pagar quase 913 milhões de reais por 70% da SAF do clube, mas não houve proposta oficial, tá? Essa informação do André Rodrigues ainda no mês de julho. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conferir o link da Bueno Tênis Club na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!